E aí, tatuador? Se você clicou nesse vídeo é porque você tá com dificuldade no seu traço. Seu traço tá tremido, tá falhado, alguma coisa não tá dando certo e seu traço não tá ficando bom e você tá se frustrando por isso. Eu entendo, eu já passei por isso muitas vezes e eu tô aqui hoje para te ajudar. Infelizmente eu não consigo pegar sua mão para fazer você entender de forma prática como melhorar o seu traço, mas eu quero falar algumas coisas aqui para que você grave essas coisas na sua cabeça e toda vez que você for tatuar, for fazer traço, você pense nessas coisas para ver se tudo tá alinhado para que seu traço saia perfeito. Eu sou o Ivan, eu falo sobre desenvolvimento profissional na tatuagem. Se você já é inscrito aqui do canal, já deixa aquele like na confiança. E se você não é inscrito ainda, já considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Bom, o traço é o terror dos tatuadores, por mais que seja a técnica principal para a gente executar o nosso trabalho. Mas ainda assim é uma técnica extremamente difícil, que tem muitos nuances para a gente analisar, para a gente pensar e para a gente ajustar conforme a gente vai fazendo a tatuagem. E é disso que eu quero falar hoje, sobre todos esses nuances, para que na próxima vez que você tatue, você tenha em mente todos eles, para que quando aconteça alguma coisa que não está dando muito certo, você saiba o que fazer para conseguir ajustar, para melhorar ou minimizar essa sua dificuldade. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa entender, que é obrigatório, é a gente entender o nosso equipamento, a nossa máquina. A primeira coisa para a gente entender na nossa máquina é o curso. Qual é o curso da nossa máquina? É uma máquina de 3 milímetros de curso, de 4, de 5 milímetros de curso? O que é esse curso? Eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre curso, principalmente nos vídeos de review de máquina, e muitas pessoas perguntaram o que é o curso da máquina. Basicamente, o curso da máquina é o tamanho do movimento, a distância do movimento que a agulha faz. Quando você liga a sua máquina, a agulha sai do ponto X para o ponto Y. E essa distância é o curso da máquina. E o que isso influencia na tatuagem? Uma máquina com curso maior, você vai conseguir alcançar um nível de saturação mais rápido do pigmento ali na pele. Já um curso menor, você vai precisar passar mais vezes para obter o mesmo nível de saturação. Então muitas pessoas podem se perguntar agora, uma máquina com curso longo é melhor, porque você consegue fazer a tinta pegar de forma mais rápida, certo? Errado. Curso longo ele é muito bom para alguns tipos de técnicas e situações, mas ele é muito ruim para outros tipos de técnica. Por exemplo, um realismo que tem uma sombra mais lavada, mais lisinha, muito difícil você fazer essa sombra com uma máquina com curso de 5.0, por exemplo. Porque uma máquina de 5.0, conforme você passar, como o curso dela é mais longo, você vai marcar muito mais a agulha. Num realismo, por exemplo, você não quer a marcação da agulha, você quer uma sombra mais lisa, mais lavada. Então, geralmente, tatuadores que trabalham com realismo trabalham com máquinas que têm curso bem curto, porque eles vão trabalhando a saturação da tinta camada a camada, vão construindo a sombra aos poucos. Já uma galera que faz old school, por exemplo, que tem aquela sombra bem marcada, que é bem característica, que fica aquela marca mesmo da agulha, você vê que a galera usa máquinas com curso mais longo, porque é muito mais fácil para você fazer essa técnica, porque a agulha marca muito mais. Por isso que é muito importante você entender o que é o curso e o que ele influencia na sua técnica. Falando de traço, você pode optar por ter uma máquina de curso híbrido. Um curso que não seja nem tão longo e nem tão curto. Um curso de 3.0, por exemplo. Máquinas que têm esse curso são muito boas para traço de modo geral. Tanto traços mais finos quanto traços mais grossos. Eu tenho uma máquina, por exemplo, uma Cheyenne, que ela tem um curso de 5 milímetros. Consigo fazer traços com essa máquina? Consigo fazer todo tipo de traço com facilidade com essa máquina? Não. Por ela ter um curso muito longo, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer traços mais finos e tenho mais facilidade de fazer traços mais grossos. Então, se eu usasse uma máquina com curso mais híbrido, um curso de 3.0, por exemplo, provavelmente eu ia ter mais facilidade de fazer esses traços mais finos. Por isso que eu tenho mais de uma máquina também, e máquinas também que tem esse ajuste de curso, enfim. Agora que a gente já entendeu o curso da máquina, essa distância que a agulha percorre, é muito importante que a gente entenda a velocidade que a nossa máquina trabalha. E qual seria o parâmetro que mede essa velocidade?
são os hertz. Hoje a maioria das máquinas PEN tem no seu visor ali marcando os hertz, a velocidade da máquina, mas não que a sua máquina necessariamente precisa ter isso. Você consegue entender a velocidade da máquina com um feeling mesmo, fazendo ali na prática. O que eu quero que você entenda, não é porque você aumenta a voltagem da sua máquina, que você aumenta os hertz da sua máquina, que ela vai trabalhar mais rápido, que você vai conseguir fazer um traço mais rápido de uma forma melhor. Porque a velocidade da máquina, ela tem que estar muito bem alinhada com a velocidade da sua mão. Porque pensa comigo, se a sua máquina está trabalhando muito rápido e você não tem uma velocidade de mão tão rápida assim para acompanhar o traço, ao invés de furar a pele e pigmentar, você vai acabar cortando a pele. Os pontos vão ficar muito juntos uns aos outros que a pele vai acabar cortando, vai gerar uma fissura mesmo. E eu digo isso por experiência própria, porque já aconteceu algumas vezes comigo quando eu estava começando a tatuar. E isso é muito ruim, porque não pigmenta, gera uma lesão ali e a cicatrização é horrível. Realmente fica um corte ali. E ao contrário disso, se você deixa a sua máquina muito devagar e você trabalha com um movimento de mão um pouco mais rápido, não vai pigmentar direito. O traço vai ficar muito falhado ou até mesmo vai ficar os pontinhos. É assim, inclusive, que a gente faz o rastelado, né? A gente deixa a máquina mais lenta e aí a gente passa a mão mais rápido, porque aí não dá tempo da agulha pigmentar o traço. Então a agulha pula ali na pele e acaba gerando aqueles pontinhos bem característicos do rastelado. Então qual que é a recomendação aqui? É sempre você começar com a sua máquina mais lenta, sentir ali a velocidade que você está trabalhando. Pô, deixei a máquina mais lenta, passei ali, não pigmentou direito, ou você aumenta a sua máquina, ou você diminui a velocidade da sua mão. Mas como é muito difícil a gente controlar milimetricamente ali a velocidade da nossa mão, a gente ajusta a máquina, porque dificilmente você vai ter essa precisão absurda da velocidade que você está trabalhando. Então passou ali e não pigmentou direito, aumenta um pouquinho, vai aumentando gradualmente a velocidade da sua máquina para você achar esse equilíbrio da velocidade da sua máquina com a velocidade da sua mão. Outro ponto muito importante é o cartucho em si, é a qualidade do cartucho que a gente vai usar. Eu já usei inúmeras marcas de cartucho e me frustrei com a maioria dessas. Hoje a gente tem uma variedade gigante no mercado, então a gente fica até meio perdido na hora de escolher ali. Mas eu tenho alguns cartuchos que eu recomendo demais vocês usarem, que entregam uma qualidade excelente que eu uso no meu dia a dia aqui no estúdio e indico sem medo. Os cartuchos que eu uso no meu dia a dia são o Skin Ink, que ele é muito bom, mas ele tem um precinho um pouco mais elevado. Utilizo também essas duas linhas da Decalab, que são muito boas. Essa aqui é um pouquinho mais barata, essa é um pouco mais cara, mas ela tem um cartucho um pouco diferente, com uma borrachinha lá que dá um certo conforto na hora de tatuar. É um cartucho excelente. Os meus queridinhos do dia a dia são os The One, que inclusive são os patrocinadores desse canal, mas não é porque eles são os patrocinadores que eu tô aqui falando bem. São cartuchos que realmente eu testei antes de fechar essa parceria com eles, e eu realmente uso esses cartuchos no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, ó, isso aqui é só metade da minha gaveta de cartuchos The One. Então eu gosto demais desse cartucho. É metade do preço da maioria desses outros cartuchos que eu mostrei aqui. E se você utilizar o meu cupom IVAN lá na Romba Tattoo, você tem um desconto maior ainda. Então, cartucho de qualidade é essencial para a gente fazer um bom traço, e você encontra lá na Romba Tattoo. Um outro aspecto que influencia muito na execução de um bom traço é a tinta. A gente precisa usar uma tinta muito fluida. Porque o que acontece? Hoje, com essa variedade de cartucho que a gente tem no mercado, os cartuchos têm variações de tamanhos diferentes, configurações diferentes, e cada vez mais os cartuchos de traço estão ficando mais precisos, mais fechados, agulhas mais finas. Então a gente sempre precisa de uma tinta muito fluida. Se você usa uma tinta um pouco mais grossa e vai fazer um fine line, por exemplo, provavelmente você vai ter dificuldade. A tinta vai ficar enroscando ali na ponta do cartucho, fazendo aquela bolsinha de tinta, não vai descer direito. Então aqui a minha recomendação é o seguinte, é você comprar frascos menores de algumas marcas
e você vê qual marca vai se adaptar melhor ao seu estilo de traço, a seu estilo de trabalho, ao cartucho que você está usando no momento. Não se prenda só a uma marca, use várias marcas até você encontrar o ideal para você, porque eu vejo que muita gente compra só uma marca, aí fica ali passando perrengue, fica com alguma dificuldade, não sabe o porquê, e às vezes é só trocar a marca da tinta. Não que marca X é melhor que marca Y, mas existe densidades de tintas diferentes, quantidades de pigmentos diferentes em cada tinta, e isso influencia muito no nosso trabalho. Por exemplo, se você faz fine line, dificilmente você vai usar a Dynamic, porque é uma tinta um pouco mais grossa, é uma tinta que tem muito pigmento, uma tinta mais fácil de você estourar um traço. Então é muito importante ter essa consciência que cada tinta é para um tipo específico de trabalho, é para um estilo específico de execução. Agora, para finalizar, algo muito importante que eu dificilmente vejo as pessoas falando na internet é sobre tensão da pele. O que seria a tensão da pele? Seria basicamente a elasticidade da nossa pele. Cada lugar da nossa pele tem um tipo de elasticidade diferente. E o que isso influencia na execução da tatuagem? Basicamente tudo. Porque se você está tatuando numa área um pouco mais esticada, você vai ter mais facilidade para pigmentar, para fazer um traço. Quem já é um pouco mais experiente sabe que tatuar um antebraço, a parte interna, e tatuar um antebraço, a parte externa, é totalmente diferente, porque a pele, ela tem uma tensão, ela tem uma flexibilidade diferente, e você tem que esticar também a pele de forma diferente. Muitas vezes está tudo configurado certinho, a sua máquina, a sua mão está na velocidade certa, você está usando um cartucho de qualidade, você está com uma tinta super fluida, e na hora de tatuar parece que não vai, parece que tem alguma coisa que não está dando certo. Muitas vezes falta tensão ali para esticar a pele da forma adequada. Porque se você não estica a pele da forma adequada, você não vai criar um certo tipo de resistência suficiente para a agulha conseguir penetrar a pele. Porque se a pele está relaxada, sem estar tensionada ali, ela basicamente não vai conseguir furar. Ela vai ir e voltar e você não vai conseguir pigmentar o seu traço. E principalmente iniciantes têm muita dificuldade para fazer traços por isso, por faltar essa atenção na hora de esticar a pele da forma adequada. Existem várias formas de fazer essa atenção de esticar a pele, mas a forma que eu mais uso é eu utilizar basicamente a mão esquerda, a mão que eu não uso para segurar a máquina, e a própria mão que eu seguro a máquina, porque aqui eu consigo fazer um movimento de pinça e aqui eu consigo esticar mais um pouco a pele. É claro que tem lugar que não precisa desse nível de tensão, mas a maioria dos lugares precisa. Braço, ombro, peito, lugares que tem essa pele mais grossa precisa bastante dessa tensão. E às vezes também você quer fazer um traço mais longo, só que a pele não está esticada toda ali o suficiente. Então você começa ali bem e no final parece que ele não pigmenta direito. Por quê? Porque falta tensão naquela parte final do traço. Então vá de pouquinho em pouquinho, tatuando somente na área que você está esticando. Agora, toda vez que você for fazer uma tatuagem, você lembrar de todos esses pontos, prestar atenção neles e adaptar conforme algumas situações forem acontecendo, principalmente a questão de velocidade da máquina, de velocidade da sua mão, se atente muito a isso, porque com isso você vai conseguir fazer bons traços. É claro que tem toda a questão de precisão, de força, e isso vem com o tempo, não tem jeito. Você vai conseguir melhorar fazendo. A tatuagem é uma profissão prática. Mas se você tem consciência e sabe como funciona cada ponto que eu falei aqui, a sua parte técnica vai evoluir bastante e você vai conseguir evoluir seus traços de forma muito mais rápida. Então, seja tatuando um cliente, seja tatuando uma pele sintética, sempre se atente a todos esses pontos. E até mesmo eu, com a experiência que eu tenho, todo trabalho eu tenho que ajustar alguns desses pontos, seja a tensão que eu estou fazendo ali, seja a velocidade da minha mão, a velocidade da máquina, o cartucho, a fluidez da tinta. Então, são coisas que a gente vai pensar toda a tatuagem. E trazer consciência para isso é muito importante, porque às vezes você está com uma dificuldade ali no seu traço que você não sabe de onde vem, você está com a mão firme, você tem precisão, mas o seu traço não está legal.
provavelmente é um desses pontos que eu falei aqui. E se depois desse vídeo você conseguiu melhorar o seu traço, entregar mais qualidade para os seus clientes, agora você precisa cobrar por esses trabalhos. E para isso eu vou deixar esse vídeo aqui que vai te ajudar demais a passar orçamentos de forma coerente, com base nos seus custos e te valorizando como artista. E se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.